Um exemplo mais simples que a gente pode pensar. Vamos pensar aqui nesse quadrado. Então, exemplo, vamos pensar no R2. O primeiro exemplo mais trivial que a gente vem na mente. Bom, a gente tem a base canônica, né? Então eu posso pegar a base canônica aqui, 1, 0 e 0, 1. Né? Sabemos que esse aqui é uma base. Então se eu pego um vetor qualquer, sei lá, 10 e 8. É um vetor que está aqui no R2, não é? Então como que eu escrevo ele? Né? Como combinação linear desses dois. Então vai ser alguma coisa vezes 1, 0, mais alguma coisa vezes 0, 1. Mas note o seguinte, aqui ó, esse cara ele vai contribuir com elementos na primeira coordenada e não vai contribuir com elementos na segunda coordenada, por causa desse 0 aqui. E o contrário acontece aqui, ele vai contribuir com elementos na segunda coordenada e não vai contribuir com elementos na primeira coordenada. Então, como aqui parece 10 na primeira coordenada, aqui eu tenho então que multiplicar por 10, né? E aqui, como aparece 8 na segunda coordenada, eu tenho que multiplicar por 8. Por quê? Porque esse carinha ele pode ser escrito como 10,0 mais 0,8, não é? Assim que eu posso escrever. Mas esse aqui eu posso tirar o 10, então é 10 vezes 1, 0. E aqui posso tirar o 8, 0, 1, certo? Então veja, esse vetor ele se escreve como 10 vezes o primeiro, mais 8 vezes o segundo. Então as coordenadas são 10, 8. Então se eu quero escrever a matriz do vetor 10, 8 nessa base B, nessa base canônica, então ele vai ser a matriz coluna, onde o primeiro termo é 10 e o segundo é 8. Ok? Então essa daqui é a matriz do vetor 10, 8 na base canônica. Certo, pessoal? Qualquer vetor na base canônica, se eu tenho um vetor que é dado em coordenadas x, y, né? Se eu tenho aqui x, y, veja, é x na primeira coordenada, então ele vai ter que ser x, isso aqui é x, 0, mais 0y, não é? Só que esse x0 ele pode ser escrito como x vezes 1, 0. E esse 0y como y vezes 0, 1. Certo? Então, a matriz do vetor xy na base canônica, ele sempre vai ser xy. Xy é sempre as coordenadas do vetor na base canônica. Tá? Muito bem, isso com a base canônica. Mas e se eu tivesse uma outra base? Né? Se fosse uma base diferente? Por exemplo, eu poderia pensar aqui 1, e esse aqui 0, 1. Vamos manter assim. Ou então vamos mudar mais aqui, ó. 1 menos 1. Então 1 e 1 menos 1. Como que eu vou escrever agora esse vetor 10, 8? Tá? Então vamos apagar aqui. Como eu escrevo esse vetor 10, 8? Então ele vai ser alguma coisa aqui, um A vezes o primeiro vetor da base, 1, mais B vezes o segundo vetor da base, 1 menos 1, certo? Bom, vamos desenvolver esse lado e depois a gente iguala, tá? Então, A vezes 1, 1, então vai ficar A, A. B vezes 1, menos 1, então vai ficar B, menos B. E aí, a hora que você junta os dois, vai ficar A mais B, A menos B. Tá? Então, A mais B, A menos B. Muito bem. Então você chega num sistema, eu quero que A mais B seja igual a 10 e A menos B seja igual a 8. Então agora é só isolar. Então no primeiro a gente tem que A é igual a 10 menos B. Tá? Substituindo na segunda, a gente tem então que 10 menos B, menos B de novo. Né? Então no lugar de A é 10 menos B é igual a 8. Então daqui eu tiro, passa o 10 para o outro lado, então eu tiro que menos 2b é igual a 8 menos 10, que é menos 2. Então menos 2 divide, b é igual a 1. Tá? Aí se b é igual a 1, volto aqui, substituir aqui na primeira, o a vai ser 10 menos 1, 9. Então 9 mais 1, 10, 9 menos 1, 8. Tá? Então quer dizer que aqui no lugar do a é 9. E aqui no lugar do B é 1.
Então nesse sistema, nessa base, né, ou nesse sistema de coordenadas que a gente chama, então a matriz do vetor 10, 8, nessa base agora, né, poderia até chamar de base C, para diferenciar lá da primeira base. Isso aqui ele se escreve, então, quem é a primeira coordenada é 9 e a segunda coordenada é 1, na base 2. Então note que é bem diferente da outra. A outra a gente tinha 10, 8. Olha só, são coordenadas bem diferentes aqui, né? Então muda totalmente as coordenadas quando eu mudo a minha base, tá? Então sempre essa ideia, chama o primeiro elemento aqui de A, o segundo de B e faz o sisteminha para achar quais são as coordenadas, tá? É sempre essa ideia para achar a matriz do vetor, tá? Então todo vetor tem essas coordenadas que são únicas, tá bom? Então essas são as coordenadas do vetor na base. Muito bem. E aí com isso eu tenho essa, né, que é a matriz das coordenadas de V com relação à base B. E aí a gente tem um exemplo aí. Vamos ver esse exemplo das notas. O exemplo das notas de aula a gente tem o seguinte. A gente não está com R2, mas a gente vai estar com o P1. Não, P2, tá? Então estamos aqui com o P2, ou seja, o conjunto dos polinômios de uma variável até grau 2, tá? Então no P2, o que vai acontecer? Eu quero encontrar então, eu tenho a base, vou considerar a base 1 mais t e 1 mais t quadrado, certo? E aí eu quero encontrar quais são as coordenadas, né, ou a matriz das coordenadas do seguinte polinômio. Então o polinômio 2 mais 4t mais t ao quadrado. Tá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever ele como combinação linear dos elementos da base. Então eu tenho que pegar 2 mais 4t mais t ao quadrado. Isso vai ser igual a alguma coisa vezes 1, mais outra coisa vezes o segundo elemento aqui da base, 1 mais t, mais algum outro número, c, vezes o terceiro elemento da base. Tá? E agora desenvolvendo esse lado, então, a gente vai ter aqui A mais B mais BT mais C mais CT quadrado. Agora reordenando, né, escrevendo primeiro os termos constantes, então é A mais B mais C como termo constante, mais o que tem T é só o B, né? Então vai ser B, T, e o que tem T quadrado é só o C, tá? Então agora comparando aqui, então eu tenho que A mais B mais C, quando eu tenho igualdade de polinômios, pessoal, como que eu faço igualdade de polinômios? O termo constante de um tem que ser igual ao termo constante do outro. O termo que acompanha T de um lado tem que ser igual ao termo que acompanha T do outro. O termo que acompanha T quadrado de um lado tem que ser igual ao termo que acompanha T quadrado do outro. E assim por diante. Então aqui, ó, o termo que é constante em T tem que ser igual. Então A mais B mais C tem que ser igual a 2. O termo que acompanha T tem que ser igual. Então B tem que ser igual a 4. E C tem que ser igual a 1. Tá? Mas daqui eu já tiro o valor de C e o valor de B. Substituindo esses dois valores aqui na primeira, o que eu tenho? Que A mais 5, né, que é 4 mais 1, 5, é igual a 2. Então quer dizer que o A é menos 3, tá? Passando o 5 para o outro lado. Então A é menos 3, o B é igual a 4 e o C é igual a 1. Então como vai ficar a nossa matriz? Então quer dizer que aqui no lugar do A eu posso escrever menos 3. No lugar do B eu escrevo 4. E no lugar do C eu escrevo 1. Tá bom? Então como vai ficar a nossa matriz? Então a matriz, né, do P de T, né, desse polinômio com relação a essa base B, ela vai ser primeira coordenada menos 3, segunda coordenada 4, terceira coordenada 1. Certo? Então é uma matriz 3 por 1 dessa forma. Eu coloco sempre os coeficientes aqui que multiplicam os elementos da base para gerar esse polinômio. Tá certo, pessoal? Então é sempre essa ideia. Se eu quero escrever a matriz
de um vetor com relação àquela base, eu pego o vetor, escrevo como combinação linear dos elementos da base e coloco os escalares, né? Os coeficientes que aparecem eu coloco ali na matriz coluna, tá? Essas coordenadas são chamadas de coordenadas do vetor com relação a essa base do espaço vetorial.